Presidência da República, Casa Civil, Lei 9.455, de 7 de abril de 97, define os crimes de tortura e dá outras providências. Artigo 1º, constitui crime de tortura. A primeira hipótese de crime de tortura. Inciso 1. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com objetivo específico. A linha A. Com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceiro, a tortura propriamente dita. A linha B. Para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. A linha C. Em razão de discriminação racial ou religiosa. A tortura racial. Vamos lá, inciso 2, a segunda hipótese. Submeter alguém sob sua guarda, poder, autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Pena, reclusão de 2 a 8 anos. A gente sabe que aqui não é a questão do preso, né? Porque existe o parágrafo que já traz uma questão específica do preso. Aqui poderia entrar a questão da filho, castigo do filho, castigo em idoso. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa, e aqui sim é o preso, é o custodiado, né? Preso ou sujeito à medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Parágrafo 2º. Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos, pena menor. Aqui é considerada a tortura por omissão, que, como vemos, não é crime hediondo, não inicia o regime no fechado, o cumprimento da pena no regime fechado, como também não acarreta a perda da função. Esse aqui, parágrafo 2º. Parágrafo 3º. Resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Se resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Qualificação. Se resultar morte, reclusão é de 8 a 16 anos. Parágrafo 4º. Aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3, até 1/3. Inciso 1, causa de aumento de pena. Se o crime é cometido por agente público, aí a gente lembra que tortura pode ser cometido por qualquer pessoa. O sujeito ativo do crime não é comum, não é próprio. Pode ser pelo agente público ou por qualquer pessoa. Então, se for cometido por agente público, se enquadra aqui nesse aumento de pena de 1/6 até 1/3. Inciso 2. Se o agente é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos, também há um aumento de 1/6 até 1/3. Aqui é observando a primeira é observando a característica do sujeito ativo e o segundo é observando a característica do sujeito passivo. Inciso 3. Se o crime é cometido mediante sequestro, aqui é o modus operandi do crime, né? Sujeito ativo no primeiro inciso do parágrafo 4º, o agente público. O segundo inciso, ele observa o sujeito passivo, né? Contra quem o crime é praticado: criança, gestante, portador de deficiência, adolescente e maior de 60 anos. E aqui como o crime foi praticado, se o crime é cometido mediante sequestro. Parágrafo 5º. A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Acarretará a perda do cargo, servidor público, função, a função que exerce na administração, ou
emprego público, a questão da empregado público, contratado por empresa pública. Parágrafo 6º. O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, repetindo a previsão constitucional. Parágrafo 7º. O condenado por crime previsto nessa lei, salvo hipótese do parágrafo 2º, a questão do crime por omissão, né, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Parágrafo 2º. O disposto nessa lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional. Extraterritorialidade da aplicação da lei penal, sendo a vítima brasileiro, ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Então, se o crime for cometido no exterior, contra brasileiro, crime de tortura, aplica-se também essa lei. Ou também quando o crime é praticado, independente do sujeito passivo, dentro de um local sob jurisdição brasileira. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revoga um artigo do ECA. Artigo 233. Brasília, 7 de abril de 97, Fernando Henrique Cardoso.